paz, meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Hoje nós olharemos para o terceiro mandamento. Seguindo a série de exposições dos 10 mandamentos, nós chegamos hoje no terceiro mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Vamos ler todos juntos a palavra do nosso Deus? Diz assim a Escritura: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Agora, sem ler, é fácil porque o mandamento é curto. Vamos lá. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Este é fácil de decorar e é um dos exercícios que nós devemos fazer, saber quais são os 10 mandamentos. Meus irmãos, quando nós pensamos no terceiro mandamento, aliás, antes de eu iniciar com a ilustração, quero mencionar qual é o título do sermão, para que as crianças anotem o título do sermão e aqueles que gostam de fazer anotações também do sermão. O título deste sermão é Nome acima de todo nome. Então, para as crianças que conseguem anotar aí, nome acima de todo nome. E vejam, queridos, quando nós pensamos na paternidade, uma das primeiras responsabilidades que os pais têm para com os seus filhos é escolher o nome dos seus filhos. E não é uma tarefa tão simples assim. Existem vários livros e hoje sites e blogs que falam a respeito de sugestões de nomes, falam dos significados dos nomes, e pais geralmente gastam bastante tempo conversando a respeito das suas preferências, a respeito do nome que darão a seus filhos. Às vezes a mãe gosta mais de um, o pai gosta mais de outro, mas muitos exercícios são feitos, tais como pronunciar os nomes, pensar nos apelidos que podem ser dados a este nome. Nós fazemos tudo isso a fim de escolher o nome do nosso filho, que não é uma tarefa tão simples. E veja, mesmo com livros, com sites falando a respeito de significados de nomes, e por mais que você tenha aí quase 9 meses para pensar no nome do seu filho, é possível que você vá para a maternidade sem ter certeza ou convicção de qual nome você dará para o seu filho. A certeza que nós temos é que quem dá nome ao filho são os pais. Esta é uma tarefa dos pais, são os pais que dão nomes aos filhos. Veja, eu e você, nenhum de nós podemos escolher os nossos nomes. Os nossos nomes foram dados por alguém que tem autoridade sobre nós. E dar nome a um filho é a primeira maneira como os pais exercem autoridade sobre os seus filhos. E essa autoridade é dada pelo próprio Deus aos pais. Mas veja, nós estamos falando aqui a respeito de nomes de filhos, da autoridade que existe em nomear alguém. Mas quando nós pensamos em Deus, um dos aspectos notáveis de Deus é que ninguém pode nomear a Deus. Ninguém dá nome a Deus. Nós, como criaturas, não podemos dizer quem Deus é ou qual é o seu nome. É o próprio Deus quem dá nome a si mesmo. E isso é um sinal da sua autoridade, da sua aceidade, ou seja, da sua condição de não depender de nada, da autoridade suprema de Deus. Isso nos evidencia que o nome de Deus vem antes de todas as coisas, antes de todos os nomes. O nome dele está acima de todo nome. E diferente dos 2 primeiros mandamentos, aqui Deus se refere a si mesmo na terceira pessoa. Veja, quando você olha para o primeiro mandamento, o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. Mas quando a gente olha para o terceiro mandamento, Deus não diz assim:
não tomarás o meu nome em vão. Deus, especificamente, usa a palavra aí, Iavé, que é traduzida no versículo 7 como Senhor. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. E a palavra Senhor aqui é uma tradução para a nossa língua do tetragrama, porque em hebraico o nome pessoal de Deus tem 4 consoantes. E essas 4 consoantes revelam o nome pessoal de Deus. É o eu sou o que sou, o grande eu sou, ou eu sou quem serei. É isso que significa este nome de Deus em caixa alta nas traduções que nós temos em português. E esse nome fala da sua autoexistência, da sua suficiência. Não é apenas um nome que identifica Deus. Se você pensar no seu nome, talvez alguns nem saibam o significado do seu nome. Na nossa cultura isso não tem um peso tão significativo assim. Os nossos nomes servem mais para as outras pessoas usarem para nos chamarem. E quando elas falam o nosso nome, rapidamente nós prestamos atenção e olhamos. Mas na cultura hebraica, o nome tem que ver com a natureza da pessoa, com o objetivo da vida da pessoa, com um contexto, com o que ela é, o que ela representa. E não é diferente com Deus, porque o nome de Deus representa, em última instância, a reputação do próprio Deus. Nós lemos no início do culto, Salmo 8, versículo 9, que diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Davi, o salmista, ele está louvando a Deus, não simplesmente citando o nome de Deus, louvando a Deus por conta da sequência das consoantes que formam o seu nome, mas porque ele está louvando o Deus pessoal, que se revelou a si mesmo, que revelou o seu nome, que se revelou como aquele que criou todas as coisas e que controla todas as coisas, que criou a sua própria reputação. Não apenas na criação, mas também na providência, no sustento do seu povo e na salvação do seu povo. Nós vamos olhar para esse mandamento seguindo a mesma estrutura que temos seguido, olhando para os outros mandamentos. Portanto, o sermão está dividido em 4 partes. Nós olharemos primeiro para o significado deste mandamento de tomar o nome do Senhor Deus em vão e a maldição que está implícita aí: o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Em seguida, nós vamos ver quais são os pecados que a lei revela e como nós devemos ser levados ao arrependimento. Depois, nós consideraremos a relação de Cristo com esse mandamento, ou como Cristo cumpre esse mandamento e ele vem em nossa direção com redenção para aqueles que por muitas vezes tomam o nome do Senhor em vão. E por fim, refletiremos sobre as maneiras práticas que nós devemos pensar e nos esforçar para incorporar esse mandamento à nossa vida. Então, vamos à primeira parte, olhando para o significado deste mandamento, olhando primeiro para a afirmação de não tomar o nome de Deus em vão e depois para a maldição implícita, que é o fato do Senhor não ter por inocente aqueles que tomarem o seu nome em vão. Vejam, queridos, entre os judeus existem diferentes maneiras de interpretar este mandamento. Historicamente, o grupo dos judeus da tradição da Tanakh, eles interpretam esse mandamento de um modo um pouquinho mais amplo do que apenas tomar o nome do Senhor em vão. Eles olham para esse mandamento de modo que nós poderíamos traduzir dessa maneira: não farás falso juramento no nome do Senhor. É um pouco mais amplo, apontando que essa ideia de tomar o nome de Deus em vão significa fazer mau uso do seu nome, invocando o Senhor por testemunha de juramento. Esse caso aqui de interpretação é como se alguém em determinado momento precisasse usar um argumento de autoridade para confirmar aquilo que está falando. Então essa pessoa levanta a mão e invoca o Senhor como testemunha daquilo que ela está falando, daquilo que ela está dizendo. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é a tradição judaica do segundo templo, dos dias de Esdras e Neemias, que interpretavam o terceiro mandamento como
proibindo o pronunciar o nome de Deus, pronunciar especificamente o tetragrama que nós temos aqui em Êxodo 20, versículo 7. Então, os judeus, ao lerem esse texto, eles ou substituíam a escrita Iavé por Adonai, ou simplesmente diziam o nome. E também existem aqueles judeus que interpretavam esse mandamento como proibindo o pronunciar o nome de Deus fora do contexto de culto. Portanto, se eles estivessem no templo cultuando ao Senhor, servindo ao Senhor, eles poderiam pronunciar o nome de Deus, mas saindo do templo, eles não poderiam pronunciar esse nome, senão castigo viria sobre eles. E com qual dessas opções nós ficamos? Qual delas é a melhor? Veja, um bom exercício hermenêutico ou de interpretação da Escritura é deixar que a Escritura se interprete. E a Escritura lança luz a ela mesma. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, ainda no livro de Êxodo, no capítulo 28, para nós lermos outro texto que usa essa mesma expressão de tomar o nome. Essa expressão nós vamos pensar um pouquinho sobre o que significa, então, tomar o nome de Deus. Será que tomar o nome de Deus é meramente pronunciar o nome de Deus? Em Êxodo 28, versículo 12, nesse capítulo, nós estamos vendo aí a descrição das roupas dos sacerdotes e de quais são as instruções que eles deveriam seguir para o serviço no templo. E Êxodo 28, 12 nos diz assim: e porás 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. O termo aqui, meus irmãos, levará, essa palavra é a mesma que aparece em Êxodo 27 como tomar o nome de Deus. Nesse caso, tomar os nomes dos filhos de Israel, Arão, tomando o nome dos filhos de Israel, ele estaria levando sobre o seu corpo como sacerdote o nome das tribos, ou ele estaria levando a honra, a reputação das tribos, e isso servia como memorial. Na sequência ainda do versículo 12, lá no versículo 29 de Êxodo 28, nós vemos uma repetição da mesma expressão. Veja na sua Bíblia, diz assim: assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor. Tal como as pedras nos seus ombros, também no peitoral haviam pedras, inscrições que evidenciavam que Arão, como sacerdote, como representante do povo diante de Deus, estava levando, carregando, tomando sobre si um nome de todas as tribos. Veja, olhando para esses textos, tomar o nome não significa simplesmente pronunciar o nome. Tem um aspecto um pouco mais profundo no texto. E outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos, ainda pensando em tomar o nome do Senhor, está em Números capítulo 6. E eu acho que esse texto é um dos mais interessantes e mais claros para entendermos o significado de tomar o nome do Senhor. Números, capítulo 6, nós lemos a respeito da bênção araônica. E veja, por mais que nós a chamemos de bênção araônica, essa bênção foi dada pelo próprio Deus, para que Arão proferisse sobre o povo. Então, Números 6, versículos 22 a 27, diz assim a Escritura: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e diz-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E o versículo 27, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Por mais que não seja comum em nossa igreja, reverendo Heber geralmente não usa a bênção de número 6 para proferir a bênção no final do culto, preferindo a de Coríntios, mas
o reverendo Weber poderia utilizar essa bênção no final do culto e proferi-la sobre o povo de Deus. E veja, o versículo 7 diz que assim, ou abençoando o povo desta maneira, de acordo com as palavras que Deus instituiu que o povo fosse abençoado. Desse modo, o nome de Deus estaria sendo colocado sobre o povo, e o povo seria abençoado. Esse terceiro exemplo, meus irmãos, mostra o significado de tomarmos o nome de Deus. É termos o nome de Deus sobre nós. E essa é a razão pela qual nós somos chamados nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos marcados, nós pertencemos a um Deus. E tomar o nome de Deus não é simplesmente proferir o seu nome, mas é levar conosco o nome dele, o nome do Deus que nós adoramos e servimos. Quando a bênção araônica era proclamada, o nome de Deus era colocado sobre o povo. E do mesmo modo hoje, nós recebemos a bênção, domingo após domingo. O nome de Deus é continuamente colocado sobre nós. Nós temos essa verdade afirmada rotineiramente. Por isso nós somos identificados como povo de Deus, que leva o nome de Deus sobre si. Portanto, ao olharmos para o terceiro mandamento, nós devemos ter ciência de que sim, nós não podemos usar o nome de Deus de qualquer modo, não devemos proferi-lo. E por mais que o nome pessoal de Deus esteja sendo citado aqui em Êxodo 27, não é que nós somos proibidos de falar Iavé. Nós estamos proibidos de fazer qualquer menção a Deus, ao nome de Deus, aos seus atributos. Nós lemos o breve catecismo que nos deixa claro, evidente que nós não poderemos usar qualquer nome de Deus, fazer qualquer referência a Deus de modo desonroso. Mas o terceiro mandamento é um pouco mais amplo do que apenas não proferir o nome de Deus de modo desonroso. O terceiro mandamento traz a ideia de carregar, de levar, de ter sobre os nossos ombros, de invocar o nome de Deus. Em que momentos? Nos momentos de culto, nos momentos de testemunho público, ou se você preferir, em toda a nossa vida. A expressão em vão significa vazio. Então nós não podemos tomar o nome de Deus de modo vazio. Isso significa que você, como crente, como aquele que confessa o nome de Cristo como seu Senhor e seu Salvador, não pode ter uma vida vazia, sem significado. Não apenas você não pode falar no nome do Senhor de modo falso ou para proferir qualquer mentira ou ou fazer chacotas ao nome de Deus. Mas a sua vida toda precisa ter uma finalidade, precisa ter um objetivo. Você não pode viver sem um objetivo, porque você carrega o nome de Deus. Isso não é uma opção. É como se esse mandamento estivesse nos dizendo o seguinte: já que vocês levam o nome de Deus sobre si, não façam isso em vão. Não façam isso de modo que o nome do Senhor seja envergonhado por suas ações. Não saiam por aí carregando o nome de Deus de modo vazio, sem propósito, sem sentido. E o Senhor completa este mandamento mostrando que Ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Essa expressão não é apenas um aviso, queridos. A nossa tradução pode, por vezes, passar essa ideia. O Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Parece que não tem um peso tão forte aqui, o Senhor não ter por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Mas a expressão aqui, ela é grave, ela é intensa. O Senhor está dizendo que aqueles que atacam a sua honra e a sua glória serão condenados. E o serão. Quando nós lemos o breve catecismo, a pergunta que fala a respeito da razão anexa, nós vemos que aqueles que usam o nome do Senhor em vão podem passar ilesos desta vida, mas o Senhor irá condená-los. A ideia aqui é forte e não deve ser suavizada por nós. Nós podemos pensar: eu não sou inocente, mas está tranquilo, eu não vou passar por nenhum castigo. A ideia do texto não é essa. A linguagem bíblica de não ter por inocente é enfatizar
que Deus condenará aqueles que tomam o seu nome em vão. Mas veja, ao mesmo tempo que este mandamento tem esse aspecto negativo de proibição do nome do uso de Deus em vão, tem também um aspecto positivo. Porque veja, se Deus não quisesse que nós usássemos o nome dele sob qualquer circunstância, por que ele revelaria o seu nome? Deus revelou o seu nome. E existe um aspecto positivo em Deus revelar o seu nome junto ao terceiro mandamento, que é a ideia de que nós devemos usar o nome de Deus. Nós somos chamados a usar o nome de Deus de modo adequado. Deus, ele nos revelou o seu nome para que nós o invoquemos, para que nós o adoremos, para que nós nos relacionemos pessoalmente com ele, para que nós conheçamos os seus atributos. Este mandamento, ele não apenas nos leva a evitar o mau uso do nome de Deus, mas a, de modo intencional, usar o nome de Deus com reverência. A ênfase do mandamento não está em não tome o nome do Senhor teu Deus. Não é essa a ênfase do mandamento. A ênfase do mandamento é não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Não faça isso de modo a desonrar o Senhor. Nós não devemos pensar que evitando falar o nome de Deus ou tentando fugir de assuntos que citam o nome de Deus, nós estamos cumprindo este mandamento. Não, pelo contrário, este mandamento nos chama a falar o nome de Deus de modo coerente, adequado, a carregar esse nome, sabendo que estamos carregando a reputação do nosso próprio Deus. E, portanto, a nossa vida não pode envergonhar a reputação de Deus. E vejam, caminhando aqui para a segunda parte, quais pecados, então, são revelados por esse mandamento? E se Deus não está proibindo o uso do seu nome de modo reverente, de modo adequado, e ele está, na verdade, proibindo o mau uso, nós podemos pensar aqui em várias situações em que o nome de Deus pode ser usado por nós de modo irreverente. E, em última instância, tomar o nome de Deus em vão é profanar o nome de Deus. Significa tratar o nome de Deus como algo comum, como algo menos santo ou menos poderoso do que de fato o é. E de que modo nós tratamos o nome do Senhor assim, sem a devida reverência? A primeira característica desse uso inadequado do nome de Deus é através de falsas profecias ou de adivinhações. E como isso se dá? Falsos profetas, eles afirmam as suas palavras dizendo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Quando de fato não foram enviados por Deus, quando de fato não têm consigo a palavra de Deus, quando não estão entregando a palavra de Deus. Essa falsa profecia é uma adivinhação, um discurso meramente humano com a intenção de confirmar palavras que são predições de homens. Essas falsas palavras não procedem do Senhor, porque a profecia verdadeira de Deus, ela procede da palavra de Yahvé, da palavra do Senhor. E essas adivinhações, portanto, elas não pretendem honrar o nome de Deus, mas elas falam apenas de predições humanas. E afirmar palavras humanas, usando o nome glorioso de Deus, é uma profanação do seu nome. Outro modo que nós podemos desonrar o nome de Deus, olhando para o terceiro mandamento, é tomando o nome de Deus em vão no falso juramento. Quando nós invocamos de fato o nome do Senhor, é usar o nome de Deus para juramentos que nós sabemos que não são verdadeiros, que nós não cumpriremos ou que nós podemos não cumprir, ou ainda quando nós fazemos isso de maneira corriqueira, às vezes em brincadeiras. Isso não deve ser feito. Na Escritura, o juramento é algo solene. No juramento, nós estamos invocando o nome do Senhor como testemunha do que nós estamos prometendo. O Senhor é a testemunha daquilo que nós estamos dizendo.
Isso confere honra a Deus. É algo que a Escritura nos instrui a fazer. Nós estamos colocando a pessoa que está jurando diante da pessoa mais justa, do próprio Deus, daquele que não pode nem ver a injustiça. Mas quando alguém faz isso falsamente, está manipulando palavras diante de Deus, essa pessoa está profanando o nome de Deus. E o terceiro mandamento condena essa prática descuidada de citar o nome de Deus, seja em promessas, em votos, em compromissos. O nome de Deus é precioso demais para ser apenas um reforço retórico, para nos dar alguma segurança diante de pessoas. Essas palavras enganosas não devem fazer uso do nome de Deus para ganharem alguma força. Nós lemos ainda há pouco a história de Saul, de como ele usa a palavra de Deus, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nada vai te acontecer. Veja, é um falso juramento. Saul está tomando o nome de Deus em vão, a serviço da mentira, a serviço do pecado, da profanação do nome de Deus. Outra maneira pela qual nós desonramos o nome de Deus é através da exibição do poder. Quando nós usamos o nome de Deus para legitimar planos pessoais ou intentos pessoais. Nós, por vezes, usamos o jargão: é da vontade de Deus. Isso é da vontade de Deus. Aquilo é da vontade de Deus. Quando, na verdade, nós não temos recurso nenhum para afirmar que isso ou aquilo é da vontade de Deus. A Escritura deve ser a nossa regra. E veja, esse é um abuso que muitos líderes religiosos cometem. E preparando esse sermão, eu fiquei muito tocado com o significado deste mandamento. Porque pastores, pregadores, eles podem quebrar o terceiro mandamento tentando influenciar as suas igrejas a fazerem coisas que eles acham que devem fazer e que a Escritura não necessariamente quer que o povo de Deus faça. Pregadores podem quebrar o terceiro mandamento quando eles fazem com que as suas igrejas, quando o povo de Deus, pense mais nas ilustrações dos seus sermões do que meditem na palavra de Deus. Isso é quebrar o terceiro mandamento. Isso é usar o terceiro mandamento para manipular, para controlar o povo de Deus. Isso é quebrar o novo mandamento. Esse slogan é da vontade de Deus, que seja assim ou assim. Pode justificar tanto algo bom diante de Deus como uma realização meramente humana. Mas fazê-lo certamente é usar o nome do Senhor Deus em vão. É uma quebra do terceiro mandamento disfarçada de piedade, como se estivéssemos fazendo algo bom. A quarta maneira de nós quebrarmos este mandamento é desonrando a reputação de Deus. Desonrando a reputação de Deus. Seja por palavras, seja por condutas que diminuem a honra do Senhor. Veja, mesmo quando você não profere o nome de Deus, quando você fala palavras jocosas que você não intentaria falar neste lugar, na frente dos seus irmãos, você está quebrando este mandamento. Você está quebrando o terceiro mandamento. As palavras que saem da tua boca têm peso. E quando elas não são piedosas o suficiente, elas estão profanando o nome de Deus. Esse pecado, meus irmãos, ele também aparece em falsas doutrinas. Quando nós somos confrontados com doutrinas que se dizem bíblicas, que negam atributos de Deus ou desfiguram a obra de Cristo, nós, como aqueles que carregam sobre si o nome de Deus, nós devemos nos levantar e combater essas ideias, essas heresias. Os reformadores viam a heresia, o falso ensino, acompanhado pela autoridade da Escritura, como uma transgressão, como uma quebra do terceiro mandamento, porque isso quebra diretamente
a honra de Deus, fere a glória do nosso Deus. Mas veja, esse problema não se limita apenas aos que estão lá fora, aos que nós combatemos com o nosso bom ensino. Isso atinge o próprio povo de Deus, porque Deus é desonrado em seu nome quando nós vivemos de modo incoerente com a sua palavra. O Catecismo de Heidelberg lembra que Deus se ira contra aqueles que não defendem o seu nome quando podem fazê-lo. O apóstolo Paulo é um desses exemplos. Ele defende os ensinos de Cristo. Ele é zeloso a ponto de orar, inclusive, por seus perseguidores. Mas ele não pensa duas vezes antes de declarar anátema contra aqueles que distorcem o evangelho pela honra de Cristo Jesus. Mas honrar, meus irmãos, o nome de Deus é sim evitar jargões, evitar palavras jocosas, mas é mais do que isso. É ter uma vida que reflete o caráter de Deus e a honra de Deus. Quando as nossas orações, quando o nosso ensino dentro do nosso lar, quando os planos pessoais que nós fazemos, quando as nossas ações, que muitas vezes buscam apenas o conforto pessoal, não refletem a glória de Deus, mas apontam para dentro de nós, para o que nós queremos realizar, nós estamos agindo de forma contrária ao terceiro mandamento. Nós estamos desonrando o nome de Deus. Nós estamos oferecendo argumentos para que o mundo despreze a Deus. Nós estamos oferecendo argumentos para que o mundo desonre a reputação de Deus. O terceiro mandamento, portanto, nos exige que nós tenhamos reverência em toda a nossa vida diante do nosso Deus. Queridos, como Cristo se relaciona com esse mandamento? Como Cristo cumpre esse mandamento e aplica esse mandamento a homens falhos como eu e você, que por muitas vezes já tomamos o nome do Senhor em vão? Veja, Cristo é o único que cumpre plenamente o terceiro mandamento. Toda a vida de Cristo foi dedicada a glorificar o nome do Pai. Diferente de Israel, que falhou inúmeras vezes em não tomar o nome do Senhor Deus em vão, tal como nós falhamos, tomando o nome do Senhor Deus em vão, Cristo, ele veio em nome do Pai e fez tudo de modo a honrar o Pai. Ele ensinou os seus discípulos a orar em nome do Pai. Ele ensinou os seus discípulos a orar pedindo para que o nome do Pai seja santificado. De modo que em João 14:9, quando Cristo responde a Filipe, que está pedindo para ver a Deus, Jesus pode dizer assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele está tão alinhado com o Pai, a vida dele glorifica o Pai, honra o Pai, que ele pode dizer: quem vê a mim, vê o Pai. E veja, Jesus não apenas cumpriu o mandamento positivamente, usando o nome de Deus de modo adequado, mas mais do que isso, ele assumiu a minha e a sua culpa. Ele assumiu a culpa daqueles que violam o terceiro mandamento e tomam o nome do Senhor Deus em vão. Como sumo sacerdote perfeito, nós refletimos no início do sermão a respeito de Arão, que é a figura do sumo sacerdote, a primeira figura da ordem levítica que foi instituída pelo próprio Deus. Cristo, como sumo sacerdote perfeito, ele supera a figura de Arão, que levava o nome das tribos sobre si, que carregava o nome das tribos nos seus ombros e no seu peito. E assim como Arão entrava num santuário feito por mãos humanas, Cristo entrou num santuário que não foi feito por mãos humanas. Ele entrou na presença do Pai, carregando o seu povo, mas agora com santidade real e perfeita, tomando sobre si mesmo a vergonha do nosso pecado, carregando a nossa profanação, o nome de Deus, para que nós fôssemos aceitos na presença do nosso Deus. Em Cristo, portanto, irmãos, nós não temos apenas um modelo de cumprimento do terceiro mandamento, mas nós temos também um substituto que pagou pela nossa desobediência.
E por meio da nossa união com Cristo, nós recebemos o privilégio e a responsabilidade de carregarmos o nome de Deus. Nós recebemos perdão por desonrar o nome de Deus, mas nós somos também habilitados a honrar o nome de Deus. Nós somos chamados cristãos porque nós levamos o nome de Cristo sobre nós. E essa identidade, ela precisa ser corroborada pela nossa vida também, refletindo um culto adequado e um serviço adequado ao Senhor. Assim, a redenção operada por Cristo em nosso favor, tanto nos concede perdão, quanto nos capacita, nos transforma continuamente para que vivamos em santidade, nos habilitando a cumprir o terceiro mandamento. E, caminhando para o fim, rapidamente, como nós incorporamos este mandamento à vida cristã. Veja, como servos de Cristo, nós somos chamados para fazer tudo, para viver a nossa vida de modo completo, de modo que nós honremos ao Senhor, vivendo de modo coerente com o nome que nós confessamos, do nome que nós estamos levando, carregando, tomando sobre nós. Nós somos salvos pelo nome de Cristo, porque confessamos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Nós recebemos o batismo público e professamos a nossa fé na frente da igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este nome está nos identificando. Não é uma opção para mim, para você dizer, eu vou ou não tomar o nome de Deus sobre mim. Você já tem o nome de Deus sobre você. E o mandamento da Escritura é não o faça em vão, porque senão o Senhor não terá por inocente. E para nos ajudar, eu coloquei aqui algumas classes de atuação para nós praticarmos o uso do nome de Deus adequadamente. O primeiro é na nossa fala. Nós incorporamos esse mandamento à nossa vida através da fala. Nós devemos evitar uma linguagem banalizada do nome de Deus. Isto é, devemos vigiar as nossas palavras para não usar o nome de Deus como uma exclamação. Como, ai meu Deus do céu, Jesus. Como uma expressão de espanto ou maldição sobre alguma coisa, uma espécie de chavão religioso. Não devemos usar o nome do Senhor assim. Nós estamos invocando falsamente o nome do Senhor. Nós devemos ser mais cautelosos no uso das palavras. Essas práticas, elas profanam o nome de Deus. Elas não tratam o nome de Deus com a devida reverência. Nós devemos usar o nome de Deus com propósitos. E qual é o propósito de usar o nome de Deus? Isso não significa, irmãos, que a gente deva parar de usar o nome de Deus. Do tipo, não usarei o nome de Deus, não serei castigado. Não. Significa que você não deve ficar usando o nome de Deus de modo leviano, na frente dos seus filhos, ensinando eles a repetir essas expressões, ou você mesmo usando essas expressões na frente de pessoas que nem cristãs são. O nome de Deus deve ser usado quando você quer ensinar aspectos e características, atributos de Deus a outras pessoas. O nome de Deus deve ser usado quando você, nas suas orações, quer adorar a Deus, agradecer a Deus. O nome de Deus deve ser usado em nossas conversas e nós devemos, sim, aumentar a recorrência de conversas a respeito do nome de Deus, mas de modo a honrar o seu nome e não usar o seu nome, o repetindo de forma vazia ou banalizada. A segunda maneira de incorporarmos este mandamento à nossa vida é no nosso testemunho, no testemunho cristão, representando bem o nome de Cristo. A nossa vida, ela deve refletir a santidade e o caráter de Cristo. Veja, não basta você evitar palavras inadequadas para se referir ao seu Deus, quando a prática da sua vida desonra o seu Deus. A nossa reputação tem que apontar para Cristo, seja no trabalho, seja na família, na sua vida, no seu testemunho público. A sua vida, as suas ações devem refletir Cristo.
Você deve também ser bênção na vida de outros, porque você foi abençoado, o seu testemunho diário comunica isso. O terceiro elemento aqui é na adoração. Nós usamos o nome de Deus de modo adequado na adoração. E como nós fazemos isso? Num culto reverente. A nossa oração, ela deve ser sincera, mas mais do que isso, você não deve ter apenas sinceridade no seu coração, mas você deve ter uma adoração que seja teocêntrica, guiada pela palavra de Deus. Ou seja, nós não devemos, nas nossas músicas, ficar fazendo repetições e repetições e repetições das mesmas letras, por vezes bem vazias. Nós devemos honrar o nome do nosso Deus. O nosso louvor no culto reflete a santidade a Deus. Nós devemos cantar de acordo com a Escritura, orar de acordo com a Escritura, ler a palavra de Deus. A exposição precisa ser fiel à Escritura. Quando qualquer um desses elementos do culto são quebrados, nós estamos desonrando o terceiro mandamento. Quarto e último modo de honrarmos o nome de Deus é na missão, espalhando o nome de Cristo. Veja, nós devemos levar adiante aquilo que nós recebemos, nós devemos ser sal e luz no mundo em que nós estamos inseridos, nós devemos compartilhar o Evangelho, falar de Cristo às pessoas que nos cercam. Quando Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 6, versículo 9, está ensinando a oração, ele, na primeira petição, que na minha opinião é uma maneira de Cristo ordenar a nossa oração e as nossas petições, ele diz: santificado seja o teu nome. E quando Cristo diz isso, Cristo não está dizendo que o nome de Deus não é santo, ou que o nome de Deus se tornará mais santo através da minha boa conduta ou da sua boa conduta. O que Cristo está nos ensinando é que o nome de Deus é santo e que deve ser nosso desejo que esse nome que já é santo seja reconhecido em todo mundo como santo, em todos os lugares da terra como santo. Portanto, o terceiro mandamento nos impele a tornar o nome santo de Deus conhecido em toda a terra. Nós devemos falar do nosso Cristo. Isaías 42 diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Em letra maiúscula, em caixa alta, é Yahvé. Isaías 45 diz que o Senhor mesmo tem jurado, e pela sua boca ele diz o que é justo, que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Filipenses 2, versículos 9 a 11, nos diz que Deus exaltou a Cristo Jesus sobremaneira, de modo que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é Senhor. O nome santo e pessoal de Deus é Senhor. Yahvé é o tetragrama. Deus, ele exalta Cristo, dando o seu nome pessoal ao próprio Cristo. Cristo deve ser anunciado e levado, o nome de Cristo deve ser honrado através deste mandamento. Meus irmãos, o terceiro mandamento, ele não se limita ao mero não pronunciar o nome de Deus. O terceiro mandamento nos chama a viver ativamente para que o nosso Senhor seja honrado pela nossa vida e seja conhecido em todos os lugares da terra. Incorporar esse mandamento à vida cristã é reconhecer que nós carregamos em nós o nome de Cristo. Nós somos marcados pelo nome de Cristo, nós pertencemos a Cristo. E todas as áreas da nossa vida, todos os aspectos da sua vida, todas as coisas que você faz, tudo isso deve refletir a identidade do seu Senhor, que é Cristo Jesus. Este é o nosso desafio. Por fim, meus irmãos, todos nós que confessamos a Cristo, inevitavelmente carregamos o nome do Senhor sobre nós. Não é uma opção. A questão do terceiro mandamento é não fazer isso de modo que nós tornamos o nome de Deus
em vão. Amém.